Olá. Hoje a gente vai fundo aqui nos acontecimentos recentes lá no Ministério da Previdência Social, né? Isso aí. Tem bastante coisa pra gente analisar. Pois é, a gente pegou várias análises, reportagens, fontes como a CNN Brasil, outros sites também, sobre essa saída do Carlos Lupe e a entrada do Volney Queiroz. Uhum. A ideia é tentar entender essa crise, né? O que levou a essa troca e o que pode vir por aí. Certo. Bom, o estopim de tudo foi aquela investigação, né? Da Controladoria Geral da União, a CGU. E da Polícia Federal também. Exato, CGU e PF juntas. O foco eram os descontos considerados ilegais, né? Em aposentadorias, pensões do INSS. Milhões de pessoas afetadas potencialmente. Exatamente. E aí a pressão em cima do Lupe ficou, assim, gigante. Ele acabou pedindo para sair. Vamos desatar esse nó aí. Vamos lá. O Lupe entregou o cargo depois de conversar com o presidente Lula. Foi numa sexta-feira, né? Depois de mais de uma semana de muito desgaste. Foi um processo rápido no final, mas a fritura já vinha de antes. Sim. E ele foi para as redes sociais dizer que, olha, o nome dele não apareceu na investigação, que ele sempre apoiou tudo, Uhum. que queria que os responsáveis fossem punidos, Isso. mas parece que a história tem mais camadas, né? Com certeza tem. O contexto é bem complexo. Essa investigação ela apontou um esquema, né, de descontos nos benefícios do INSS. Os valores, bom, as fontes variam um pouco. Eu vi números bem altos. Sim, falam entre 6,3 bilhões até 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Nossa, é gigantesco. E a situação do Lupe ficou delicada não por uma acusação de participar da fraude em si, mas mais por omissão, sabe? Ah, entendi. Como assim, omissão? É que saíram notícias de que ele teria sido alertado sobre essas irregularidades, isso em reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social. Quando isso? Olha, parece que quase 2 anos antes. E tipo assim, ele não teria agido rápido para frear isso. 2 anos. É bastante tempo. E também, lembra que ele defendeu o presidente do INSS na época, o Alessandro Stefanuto? Lembro sim. O Stefanuto acabou saindo depois, né? Exato. Essa defesa inicial do Stefanuto também acabou pesando contra o Lupe, sabe? Pegou mal. Entendi. E aí, para resolver essa saída, o Lula agiu rápido, nomeou Volney Queiroz. Isso, que era o número 2 lá, o secretário executivo. E também é do PDT, né? O mesmo partido do Lupe. Exatamente. Essa escolha e a rapidez, como você disse, tem um cálculo político claro por trás. Para evitar um vazio de poder ali no ministério. E principalmente para segurar o PDT na base do governo. O partido tem uma bancada relevante, né? 17 deputados, 3 senadores. Não dá para perder esse apoio. Faz sentido. Mas aí surge a pergunta, né? Que muitos analistas e a oposição estão fazendo. Se é uma mudança de verdade ou só Ou é o famoso trocar 6 por meia dúzia? exatamente essa a questão. E tem um ponto que complica. Uma apuração da CNN Brasil indicou que o próprio Volney Queiroz, O novo ministro. sim, o novo ministro, também estava naquela reunião do conselho onde o Lupe teria sido alertado sobre as fraudes. Ah, então ele também sabia ou poderia saber. Pois é, isso alimenta as críticas, né, de que ele também poderia ter sido omisso. A oposição já falou que vai apertar ele sobre isso no Congresso. Imagino. Isso deve ter gerado um ruído político grande, né? Lá na base do governo. Gerou sim. O PDT, pelo que se ouve, ficou bem irritado com a forma como tudo aconteceu com a saída do Lupe, e já tem gente lá dentro do partido discutindo se vale a pena continuar apoiando o governo ou se não seria melhor declarar independência, sabe? Já pensando em 2026. Entendi. É uma tensão ali. Manter o PDT é importante para a articulação do Lula, né? Fundamental. Perder um aliado desse tamanho dificulta muitas coisas no Congresso. E esse tema, né? Fraude, corrupção ou mesmo má gestão é sempre muito sensível. Extremamente sensível. Especialmente para o governo atual, né? Se a gente lembrar do histórico mensalão, Lava Jato, essas coisas deixam marcas. A comunicação fica difícil numa hora dessas. Muito. E aí já começam a falar numa CPI do INSS, né? Sim, eu vi isso. Uma comissão parlamentar de inquérito. Exato. Isso pode ir para qualquer lado, né? O governo pode tentar usar para dizer que o problema vem de antes, de outras gestões. Tentar dividir a culpa, digamos assim. Isso. Mas a oposição, claro, vai usar para focar no desgaste do governo atual. É uma arma política. Com certeza. E enquanto isso tudo acontece, a política, as trocas, como ficam os aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos?
Tem alguma coisa sendo feita para devolver o dinheiro? Olha, começou uma movimentação, a AGU, a Advocacia Geral da União, se reuniu com o pessoal do INSS para pensar num plano. E qual seria a ideia? Pelo que parece, a estratégia inicial é processar as associações que fizeram os descontos, sabe? Para elas devolverem o dinheiro. A ir atrás das associações. Mas isso funciona? Parece complicado. É bem complicado. Primeiro, tem que separar o joio do trigo, né? Ver quais descontos foram mesmo ilegais, porque alguns podem ter sido autorizados pela pessoa. Não é simples identificar isso em massa. Verdade. E mesmo que identifiquem, Aí tem outra questão, o orçamento. Se as associações não pagarem ou demorarem muito, de onde sairia esse dinheiro para ressarcir todo mundo? É um valor enorme. e processo judicial a gente sabe como é, né? Leva tempo. Anos, muitas vezes. Então, é uma solução que está no papel, mas a execução é um desafio imenso. Então, para a gente recapitular o cenário, temos a queda de um ministro, né? Pressionado por um escândalo bilionário no INSS. Isso. Aí entra o braço direito dele, que já chega sob desconfiança. E o governo tentando administrar a crise política com o PDT para não perder apoio. Exato. E, no meio disso tudo, a tarefa gigantesca e incerta de ressarcir quem foi prejudicado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. E sabe, fica uma reflexão importante, né? Além dessa troca de ministros, dessa movimentação política toda em Brasília, o que mais essa crise mostra? Acho que ela expõe muito a fragilidade dos nossos sistemas de controle, né? E como os beneficiários da Previdência, que são pessoas muitas vezes vulneráveis, precisam de mais proteção. Será que essas medidas agora, a troca, as investigações, serão suficientes para impedir que isso aconteça de novo? E mais importante, para garantir que quem errou seja responsabilizado de verdade em todos os níveis e que o dinheiro chegue certo para quem precisa? É a grande pergunta, né? Se a resposta vai ser efetiva ou só paliativa. Exatamente. É uma questão que continua aí, no ar, esperando uma resposta concreta.